Você já parou para pensar, já parou para analisar que aquele fofoqueiro que gosta, aquelas pessoas que gostam de estar botando a cadeirinha na frente de casa para estar olhando a vida dos vizinhos, sabe? Para estar olhando quantas sacolas o vizinho trouxe do mercado, o que que tinha dentro das sacolas, não é? Para olhar quem foi que saiu de manhã e voltou tarde, para olhar a fulana que foi no carro, chegou em outro carro, que é muito suspeito, tu visse aquilo ali, fulana, olha, deve estar traindo o marido, olha, deve estar fazendo coisa errada, né? O marido sai, coitado, às vezes sai à noite para trabalhar, fazer um bico, alguma coisa, um extra, e aí tá lá, aqueles vizinhos que adoram cuidar da vida dos outros, né? Só não cuida da deles, mas adora cuidar da vida dos outros. Ele tá ali, olha, ó, fulano, ó, saiu, ó, passou a noite todinha fora que eu vi, só voltou agora de manhã, tá vendo? Com certeza tava raparigando, não é? Você eu tenho certeza que vocês conhecem pelo menos uma pessoa assim. Eu conheço várias. Já morei muito em ruas assim, e inclusive a rua que eu estou morando agora é desse mesmo jeito. Tá certo, gente? Terrível, terrível. A gente costuma dizer o plantão, a gente já sabe a hora que o plantão vai começar. Agora mesmo, nesse exato momento, tá aqui embaixo, ó. Porque tem um plantão da tarde e tem um plantão da noite, sabe? O da tarde agora já começou. Depois eles largam ali lá para as 5 e poucas, 6 da noite. E aí, lá para as 8h30, 9 horas, começa o plantão da noite e vai até meia-noite, 1 hora da manhã. É assim aqui. E aí, gente, você observa que essas pessoas que gostam de uma fofoca, essas pessoas que gostam tanto de cuidar da vida dos outros, cuidam da vida de todo mundo, essas pessoas conseguem cuidar da vida da rua toda, conseguem cuidar da vida dos parentes, conseguem cuidar da vida até de quem não conhece na internet, só não cuida da vida delas. Porque, gente, eu tenho certeza que vocês conhecendo, se vocês tiverem afinidade, vocês já entraram dentro da casa de uma pessoa dessa, né? Aí tá lá, a pia tá parecendo a pirâmide do Egito, de tanto prato que tem para lavar, junto com panela, junto com tudo. O banheiro, com certeza, tá um nojo, tá parecendo um banheiro público. A casa parece que não passa assim uma vassoura, tem uns 3 meses, né? Roupa nem se fala. Que roupa, gente, vocês acreditam que eu já me deparei, já conheci pessoas que teve que tirar a roupa do cesto de roupa suja, teve que tirar para vestir, porque as roupas estavam todas sujas, mas não deixava de ficar toda a tarde, ou uma parte da manhã, uma parte da tarde e uma parte da noite, que tem gente que é assim, passa uma parte da tarde, uma parte da manhã, aí almoça, depois vem na parte da tarde, aí janta, depois vai na parte da noite, toma um banho e vai dormir, olhando a vida dos outros, não cuidam da vida deles de jeito nenhum. Além disso, trazer uma energia totalmente negativa para a gente, porque eu estou sentindo, já senti isso em outros lugares, a rua fica pesada, sabe? Parece que você não prospera. Parece não. Se você não se atentar, se você não se policiar, você não prospera no lugar desse. Porque a vibração, a energia que essas pessoas mandam para você é bem complicada. É energia de inveja, sabe? É vibração de inveja. Inveja é muito perigoso mesmo. Por isso que a gente tem que estar sempre se atentando, sempre se policiando para esse tipo de coisa. Só que o que é que acontece quando você não fica de fora? Eu fico de fora. Em todo lugar que eu fui morar, eu fico de fora. Inclusive, já teve até desentendimento por causa disso, porque eu era metida, eu só queria ser, desculpa a palavra, mas era assim, eu só queria ser as merda, né? Eu queria ser rica, eu era mal educada, antipática, gente. Eu juro que eu não sou, eu juro que eu não sou. Mas nos lugares que eu morava, e até aqui mesmo, a gente leva nome de antipático, de metido, que só quer ser as coisas, quer ser o que não é? Só pelo simples fato da gente não sentar ali, botar a cadeirinha ali do jeito que eles ficam e sentar ali para fofocar também da vida dos outros. Só porque a gente não faz isso, a gente não presta. Vocês acreditam que até briga uma vez em um lugar que a gente morou, eu grávida do meu menino, já gravidez de risco e tudo, a gente teve que fazer uma mudança, porque teve briga, desentendimento das mulheres lá comigo, e eu grávida com o bucho pela boca, a placenta descolada, tendo que ficar de repouso, tive que fazer uma mudança por conta dessas pessoas, porque começaram a implicar comigo, porque eu não sentava para conversar com ninguém. Eu ficava sempre dentro de casa e elas querendo se chegar e eu não queria. Aí acabou que não servia lá para aquele ambiente, né? Não servia. Como é que ia ter uma pessoa morando lá que não compactua daquilo que eles fazem, não senta lá para fofocar? Como assim não senta para fofocar? Tem que sentar, entendeu? Tem que fofocar na cabeça delas, não é?
E aí, gente, até briga teve por conta disso, para você ver quando a gente se diferencia, quando a gente faz parte daquele 1% que não segue a manada, sabe? A gente se destaca em várias áreas da nossa vida, só que a gente também se destaca como metido, como amostrado por essas pessoas, por aqueles 99% que seguem, sabe? A manada que estão mais preocupados com a vida do fulano ali que postou, que comprou não sei o que, aí eu tenho que comprar também porque o fulano comprou, ou a vida do vizinho que se matou muitas das vezes de trabalhar para comprar um carro, mas quando chega, eu tenho uma cliente que ela trocou de carro, mas ela trocou um carro que era melhorzinho por um que é mais ou menos, porque não estava tendo condições de manter aquele carro que era melhorzinho. Aí ela foi vender esse carro com dinheiro, comprou o outro, ainda sobrou um trocadinho. Só que nisso passou uma semana, ela vendeu o carro, o melhorzinho, passou uma semana e ela voltou com aquele outro que ela tá agora. E as pessoas nem procuram saber como foi nem nada, já estavam dizendo, menina, vocês nasceram virado pra lua, não é não? Porque no instante vocês conseguiram comprar outro carro, foi o quê? Perdeu aquele carro, foi e aí conseguiu comprar outro. É uma sorte, viu? Mesmo assim, ela me falando e eu de boca aberta com aquilo que eu tava escutando. Que eu não estava acreditando que tiveram coragem de falar aquilo na cara dela e do marido dela, sabe? E aí, gente, com o que é que acontece quando a gente se junta? Quando a gente se junta com essas pessoas? A gente acaba ficando do mesmo jeito. A gente acaba vibrando e emanando aquela energia terrível que é a energia da fofoca. Do mesmo jeito que aquela pessoa você vê, a maioria não. Todos os fofoqueiros, todos. Eu digo todos porque eu não conheci um que fosse próspero, que fosse fofoqueiro ali e fosse próspero. Que fosse fofoqueiro e que tivesse uma vida tranquila, uma vida sem problemas, uma vida harmoniosa, sabe? Eu ainda não consegui encontrar, nesse tempo que eu tenho de vida, 28 anos, uma pessoa, e olha que eu já lidei com muita gente nessa vida, viu? Muita gente mesmo. E eu ainda não consegui encontrar uma pessoa que fosse fofoqueira, que gostasse tanto de cuidar da vida dos outros, e essa pessoa fosse inteligente, fosse culta, fosse intelectual, digamos assim, gostasse de ler um livro, gostasse de conhecimento, gostasse de sabedoria, né, de ir atrás da sabedoria, de buscar conhecimento, de ser inteligente, de ser uma pessoa desenvolvida. Eu ainda não consegui encontrar algum. Vocês já encontraram? Fala pra mim aqui nos comentários se vocês já encontraram, vocês já deram de cara com alguém que fosse fofoqueiro e fosse próspero. Porque eu tenho quase certeza que você também vai me falar aí que não, que nunca encontrou uma pessoa fofoqueira que fosse próspera. Então, gente, eu queria trazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês, né? Não que vocês não saibam, mas é bom a gente trazer esse assunto e debater sobre a fofoca. Por quê? Porque às vezes a gente se depara não fofocando, mas para não dizer não, que eu também já gravei um vídeo aqui no canal sobre isso, sobre não dizer não, os problemas que acarretam na nossa vida quando a gente não diz não. E, tipo, para parar de dizer sim, não é? Quando aquele sim ali que você tem que você vai falar com a pessoa, aquilo ali vai lhe fazer mal, aquilo ali lhe afeta, você tem que dizer não, a resposta tem que ser não. E às vezes, a pessoa, você chega cansado do trabalho, já aconteceu muito isso comigo. Acontecia aqui há uns 3 meses atrás, uma ex-vizinha, ela era daquele tipo que a gente morava na frente de uma praça. E aí ela sentava, levava a cadeirinha dela pra praça e ficava lá sentada o dia todinho olhando a vida dos outros. A vida de todo mundo na rua ela sabia. Podia perguntar a ela o que fosse. Se você quiser saber da vida de alguém, perguntasse a ela que ela sabia de tudo. E aí ela mudou. Tudo bem, mudou. E aí, quando a gente ia pra feira, pro comércio assim, né, pro mercado, pras lojas comprar alguma coisa, dava de cara com ela na rua. E aí, gente, ela me parava do outro lado da rua. Eu passava de um lado da rua, ela tava do outro lado, ela gritando no meio da rua. Eu morro de vergonha disso. Eu morro de vergonha. E ela, ei, Luana! As pessoas começavam tudo a olhar. Gente, eu ficava vermelha de vergonha. Luana, ei! Aí eu, oi, mesmo assim, me bate, oi. Aí ela, vem cá. Aí meu marido foi dizer, vamos embora, vida, vamos embora. Eu digo, não, senão não vai parar de gritar, não, eu tenho que ir lá para ela calar a boca. Aí a gente ia, atravessava e ia. Era só para dar um oi e ir embora. Pois a mulher, quando eu chegava lá, a mulher começava, olha, falando da dona da casa. Falando da dona da casa, que era amiga dela, muitíssima amiga de anos, e as duas falaram para mim, as duas falam para todo mundo que elas são como irmãs. Pois é, as irmãs, uma desce o cacete nas costas da outra.
por trás. Tanto a dona da casa que eu morei fala muito mal dela, quanto ela fala muito mal da dona da casa. E só vive assim, ó. Não tem quem diga quando elas estão juntas. E aí ela começou, fulana, olha, a fulana, eu tô numa casa tão melhor, porque fulana ali, a casa de fulana não presta, porque fulana é falsa, porque fulana só vai cuidando da vida dos outros, porque fulana é um negócio de fulana é dinheiro, porque isso, aquilo, outro, isso, aquilo, outro, e começou a falar, e eu fui sentindo aquele negócio ruim, e eu ficando agoniada, aí eu, tá certo, eu vou lá, viu, eu vou lá que eu tenho um cliente pra atender, eu não tinha, mentira. Mas aí ela, não, mas peraí, vem cá, olha, eu tô bem, eu tô assim, sempre falando dela na terceira, na quarta, na quinta pessoa, e falando mal da vizinha, falando mal da dona da casa, falando mal de não sei quem, de não sei quem mais lá. E aí eu tapeando, eu disse, tá bom, eu vou lá, viu, eu vou lá, que a cliente já tá me esperando, olha, ela mandou um zap aqui pra mim, eu vou lá, sendo que não tinha mandado. Eu tive que falar isso pra eu não ficar lá, porque se eu bobeasse, eu ia ficar lá 1 hora, 2 horas lá em pé, só escutando os lamentos e as fofocas dela. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Se já aconteceu, conta aqui pra mim pra eu saber também. Mas, gente, é muito complicado. Gente, fofoqueira é muito complicado. E você vê que é uma pessoa, essa pessoa que me parou na rua e ficou gritando, ela é uma pessoa meio perturbada. Ela não para em lugar nenhum, ela não consegue parar em lugar nenhum, ela não consegue criar raízes, ela não tem nada, nada da casa dela dura. Tudo se quebra, tudo se quebra. Não tem nada na casa dela que tenha mais de 2 anos. Ela foi quem falou pra mim que as coisas dela não duravam, que as coisas dela se destruíam, que ela não tinha nada ali que tivesse mais de 2 anos, porque é quebrando, ela comprando, ela quebrando, ela comprando. Pode ser de madeira, pois você já acredita que a madeira ela consegue destruir a madeira? Pois é, isso é o espírito da fofoca, entendeu? É uma toxina, a fofoca é uma doença. Sabe? Pra mim é uma doença, porque a pessoa, o fofoqueiro, ele chega pra você assim: olha, vem cá, eu tenho que te contar uma coisa. E aí você fala, mas tem que me contar por quê. Aí, não, não, porque tu tem que saber, olha, fulano fez isso, aquilo, outro. Menina, tu não tem noção, olha, ciclana brigou com o marido, separou, tu acredita? Aí tu fica, mas às vezes é um mal entendido. Depois eu sou assim, gente, hoje em dia eu sou assim. Aí eu falo, mas às vezes é coisas de casal, coisas que acontecem, depois eles estão bem de novo. Hoje tá nada. Só tu vendo, foi tanta da briga, ele jogou as coisas dela, ela jogou as coisas nele, ele tá todo arranhado, teve até polícia, mulher. É mesmo assim que fala. Mas é assim mesmo, é problema, toda família tem problema, não é verdade? É, toda família tem problema, ninguém é perfeito não, eu vou lá, viu, eu vou lá. Ou então quando vem na minha casa, vinha, né, que não vem mais, mas, por exemplo, essa vizinha como era parede com parede, volta e meia ela me parava na porta de casa quando eu tava saindo, quando eu tava chegando pra falar. Por ela ser de mais idade que eu por respeito, eu escutava, eu parava pra não dizer não, eu parava, eu ficava ali, quando eu entrava eu tava com aquele negócio ruim. Misericórdia, meu marido de vida, como é que tu para escutar essa mulher? Eu digo, é mais pra não dizer não, pra não fazer desfeita, mas aquele negócio ruim dentro de mim, sabe? E aí, gente, sabe o que é que acontecia comigo? Quando eu tinha contato, eu não participava da fofoca. Eu não ficava ali fofocando da vida dos outros. Eu não, sabe, agora só para não dizer não, porque eu já estava nesse meu processo de mudança. Eu já estava nesse meu processo de desenvolvimento. Só que para não dizer não para bonita, para não ser mal educada, para não ser mal vista, para não ser a chata, eu ficava e eu ouvia. Só por eu ouvir, quebrava minhas coisas dentro de casa. O dinheiro, ele sumia de uma forma, estava até bom o fluxo de clientes, o dinheiro entrando, estava até, né, dava para se virar, mas aí de repente trancava tudo, eu ficava doidinha dentro de casa sem saber o que fazer. Um belo dia, ela conversando comigo, falando, aí tudo bem, eu fui, entrei, quando eu entrei, que fui ligar a minha airfry, ela queimou, na minha mão ela queimou, sabe? Logo em seguida teve outra coisa que quebrou também junto com a airfry. Teve outra coisa que quebrou na mesma hora, foi na mesma hora ali. Eu fui ligar a airfry, ela queimou. Aí eu fui ligar outra coisa, fui usar outra coisa, essa outra coisa queimou também. Aí meu marido foi e disse: misericórdia, não dá atenção pra essa mulher mais não. Não dá não, porque toda vez que tu para pra conversar com ela, alguma coisa acontece. Toda vez que tu para pra conversar com ela, os clientes somem. Toda vez que tu para pra conversar com ela, alguma coisa se quebra. Toda vez que tu para pra conversar com ela, alguma coisa dá errado. Aí eu fui e me afastei ainda mais, porque eu já era afastada, mas eu comecei a dizer não. Eu comecei realmente a falar não. Aí foi quando eu não prestei. Foi quando começou a ter os desentendimentos, né? Lá, e ela mudou, ela foi embora, e aí depois a dona da casa pediu a casa pra gente, né? Por isso que a gente mudou aqui pra essa casa, e foi aqui que eu comecei os canais. Só que isso aconteceu porque a gente tinha que sair de lá, não tava
dando pra gente tirar esse projeto do papel lá naquela casa que a gente estava. Então, foi mais uma providência do universo que a gente tinha que sair de lá para poder. É um ciclo, né? Um ciclo que se encerrou e outro que começou agora na nossa vida, né? Então, são coisas que tinham que acontecer. E como eu não tinha intenção de mudar de lá agora, então teve que acontecer alguma coisa para a gente sair. Tinha que sair para poder evoluir. Ou seja, um problema, mais para frente eu conto a vocês mais sobre isso, mas um problema que a gente ficou bem aperreado, porque uma mudança vocês sabem que é gasto, né? Que desestabiliza você todinho se você não se organizar. Eu tive que fazer uma mudança sem planejar, sem nada, e aí fiquei bem chateada, mas depois eu digo, não, isso tinha que acontecer. Era um ciclo que tinha que se encerrar para se começar outro. Então, alguma coisa boa vai acontecer nessa nossa mudança, né? Novo, nesse nosso novo nova fase, né, da nossa vida. Tá dando mais certo aqui do que lá, entendeu? Então eu queria falar para vocês, gente, o ambiente, né, a fofoca que isso traz para a vida da gente, porque nessa casa que a gente morou, por ter tanta gente que só faz falar da vida dos outros, nessa rua é bem complicada, essa rua é bem pesada, você não consegue prosperar nessa rua. Realmente a gente se matava de trabalhar, não importa o que a gente fizesse, não importava o que a gente fizesse, a gente não conseguia sair da mesmice, do mesmo, não importava o que a gente fizesse, a gente não conseguia prosperar, sabe? E tem lugares, você deve saber, você vai concordar comigo que tem lugares que a gente vai morar, a gente não consegue prosperar, pelo contrário, a gente vai até bem morar naquele lugar, só que quando a gente chega lá, as coisas começam a desandar, começa a ir de ladeira abaixo, tudo. As coisas começam a quebrar, a escassez começa a chegar, sabe? E a única coisa que os vizinhos fazem é olhar a vida dos outros. Ajudar que é bom, ninguém ajuda. É só olhar a nossa vida, é só olhar a vida dos outros e julgar e criticar, não é? Então se afaste, gente. O intuito desse vídeo é esse. É falar para vocês, para não se juntar, para não participar, né, de rodinha de fofoca, que isso traz uma energia muito ruim para a sua vida, para as nossas vidas, quando a gente faz isso. Eu já senti na pele, tá? E para vocês se distanciar, não participar e se distanciar. Mesmo que você, como você está vendo eu falando, vocês estão vendo eu falando, que eu não participava assim de dizer, é mesmo, não acredito que fulana fez isso. Não, mas eu ficava ouvindo ali, mas é assim mesmo, irmã, é porque é da vida, entendeu? Não, mas é normal, depois eles se entendem, né? É coisas que acontecem, ninguém é perfeito, mas eu não estava focando em ninguém, eu estava tirando por menos. Só que mesmo eu tirando por menos, pegava em mim. Aquela energia pegava em mim. Eu trazia aquela energia para dentro da minha casa, sabe? Então, mesmo que você não esteja participando ali, só está emprestando os ouvidos, não faça isso, não faça. Você se distancie, você diga não, olha, eu tenho que fazer, eu não posso ficar aqui agora, depois a gente se fala e vai embora, e aí depois você não fala, depois você não procura a pessoa, você vai fugindo dessas pessoas, sabem? Façam isso, porque nesse processo que a gente está de desenvolvimento, nesse processo de mudança que a gente está, ou até se você não tiver mesmo levando tão a sério esse processo de mudança, mas não importa, de todo jeito, essas energias elas interferem na nossa vida, por mais que você, mas eu não estou em processo de mudança, mas você quer que as coisas boas aconteçam na sua vida, né? Você quer ter prosperidade, você quer que a sua vida ande, então para isso acontecer, você vai sim ter que dizer não para essas pessoas e deixa elas falando sozinha da vida dos outros. Se elas acham melhor estar falando da vida dos outros do que cuidar da própria vida, elas que façam isso só, mas que não lhe levem junto, entendeu? Que não levem você junto naquela lama de energia ruim que elas estão, tá certo? É isso, gente, que eu queria falar pra vocês, tá certo? Se distanciem mesmo dessas pessoas, porque essas pessoas são totalmente negativas, essas pessoas não são prósperas, essas pessoas não sabem nem o que é prosperidade, elas só sabem o que é julgar, o que é olhar a vida dos outros, o que é criticar e passar a fofoca adiante, porque pense numa coisa que funciona bem, é o tal do fofoqueiro para telefone sem fio. Porque se você quer, olha, corre mais rápido do que mandar uma mensagem no Zap. Você mandar uma mensagem no Zap para outra pessoa demora mais do que se você falar alguma coisa pro fofoqueiro para ele espalhar para a rua toda. Vocês sabem disso, né? Então, tomem cuidado com essas pessoas, tá certo? Se afastem para que essas pessoas não atrapalhem a prosperidade de vocês. Não é porque eu fiz a mesma coisa. Estou contando aqui coisas que aconteceram comigo que eu senti na pele, tá certo? E depois que eu me afastei, voltei a me afastar, né? Eu senti outra vez a prosperidade entrando na minha casa, entrando na minha vida, a tranquilidade. De não ter que estar emprestando os ouvidos para ninguém que está ali falando da vida de outra pessoa, em vez de eu ir cuidar da minha e ela ir cuidar da dela.
tá certo? E é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, deixa o like para me ajudar, tá certo? Comenta aqui embaixo o que, é que você achou desse tema, se você conhece alguém que é assim, qual é a sua história, qual é a sua experiência. Eu vou adorar saber, tá certo? Esse canal aqui é pra gente trocar conhecimentos, trocar ideias, tá certo? E um ajudar o outro, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!